Bom, galera, eu tinha falado na aula passada, né, sobre o papel da guerra na sociedade espartana. Mas como isso funcionava, né? Como isso acontecia? Bom, os espartanos estavam submetidos a um sistema educacional rígido, voltado para a preparação militar dos homens que, ainda crianças, deixavam suas famílias para servir no exército. Aos 8 anos, tornavam-se soldados, hoplitas, e serviam ao Estado até os 60 anos. Assim, os espartanos valorizavam a formação militar e física em detrimento do desenvolvimento intelectual. Ao nascerem, as crianças eram examinadas pelos éforos, guardiões do Estado espartano, que tinham poder para decidir o futuro a ser nascido. Quando a criança era considerada inapta, isto é, como possuía algum tipo de deficiência que não permitia o seu desenvolvimento físico, impedindo sua participação no exército, ela era sacrificada. Aquelas que eram consideradas aptas ficavam com seus familiares até os 7 anos de idade, depois seriam entregues ao Estado. Os homens, os meninos, né, aprendiam a ler e escrever, então aos cantos de guerra, e aos 12 anos eram enviados a um rigoroso treinamento militar. Aprendiam a lutar e manusear as armas. Ou seja, eles desde criança já aprendiam as paradas do exército, de luta e tal. Não tinha muito esse conceito de infância, que a gente conhece, né, aqui atualmente, assim, e adolescência, tipo, aos 12 anos, eles eram homens já, tipo, já poderiam, tipo, ir estar na guerra e tal, lutar, certo? E essa preparação militar, essa parada de guerra e tal, era uma parada central na cultura espartana, né, de estar preparado para a guerra, de estar, ser forte fisicamente, ser forte militarmente, certo? É uma parada bastante importante na cultura deles. E as mulheres também recebiam um intenso treinamento militar e psicológico, pois seriam responsáveis por gerar filhos saudáveis que participariam do exército. Tinham mais liberdade do que as outras mulheres da Grécia Antiga, pois podiam participar das reuniões públicas e, ao lado dos seus maridos, administravam o patrimônio familiar. Lembra-se que, por exemplo, em Atenas, as mulheres não tinham nenhuma participação política, nada. As mulheres ficavam totalmente em segundo plano, né, e tal. Já em Esparta, as mulheres de Esparta tinham uma participação muito maior, né? Elas tinham mais liberdade, participavam das reuniões públicas e, ao lado dos maridos, administravam o patrimônio familiar. Uma prática muito recorrente em Esparta era a cripteia, consistindo num massacre periódico dos helotas, ato que servia como treinamento militar para os jovens soldados. Além disso, os massacres também serviam como controle populacional, impedindo que o número de ilotas fosse muito maior do que os esparciatas. Né? Esparciatas é outro nome para espartanos. Certo? Os ilotas eram a classe que, tipo, era a maioria da população de Esparta, né? E era a população que não tinha direitos, não tinha, tipo, nenhum direito, e eles eram basicamente os servos dos espartanos, certo? Que faziam tudo para eles, tipo, fazer as atividades e tal. É importante diferenciar isso, dessa servidão, da escravidão que tinha em Atenas, certo? Servidão, por mais que os relotas fossem tratados mal, tal, trabalhassem muito, eles não eram considerados propriedade, eles não eram vistos como propriedade, eles eram vistos como uma população dominada, tal, mas eles eram pessoas, né? Em Atenas, a escravidão, os escravizados eram vistos como propriedade, certo? Como um objeto, certo? Um objeto que eles podiam trocar e tal. Essa é uma diferença bastante importante que deve ser feita. E como era a organização política em Esparta? Bom, o primeiro código de leis espartanas, com a organização política da sua sociedade, foi criado por Licurgo, um dos primeiros mais importantes legisladores gregos entre os séculos XIX e 8 a.C. Eram consideradas leis inalteráveis, pois, segundo a tradição espartana, teriam sido enviadas pelo deus Apolo, por meio dos oráculos, né? Pelos profetas e tal. O regime político de Esparta era oligárquico, ou seja, o governo de poucos. A adesão política era feita somente pelos cidadãos esparciatas, ou seja, considerados descendentes dórios, que formavam um número minoritário. A questão política era dividida nas seguintes instituições. Tinha a APELA, ou Assembleia, que era composta por todos os cidadãos acima de 30 anos, que seus membros tinham a função de votar a lei e eleger os éforos. O Eforato, formado por 5 membros, eles anualmente, com funções executivas, administrava os negócios públicos e fiscalizava a vida dos cidadãos. Era considerada a principal instituição espartana. Tinha também a Geruse, formada por um conselho de 28 membros acima de 60 anos, com a função de controlar as leis, eleger e exercer a atividade da Corte Suprema, e a diarquia, que existiam 2 reis com funções militares e religiosas. Em tempos de guerra, um deles concentrava mais as incumbências militares, enquanto o outro administrava as preocupações da sociedade. Ou seja, a principal instituição espartana era o Eforato, certo? Que eram 5 membros anualmente, com funções executivas, que administravam negócios públicos e fiscalizavam a vida dos cidadãos. Esse Eforato estava acima da diarquia, certo? Em termos de reis, eles ajudavam, né, a liderar e tal, mas a principal instituição espartana era o Eforato. Vocês podem ver que
que é uma organização política mais simples, né? Que não tinha tanta participação popular que nem em Atenas e que tinha também e se voltava muito para uma estrutura de poder mais simples, mais enxuta, entre aspas, né? Voltava também muito para a parada do exército. Só que eles também tinham participação, alguma participação popular, né? Como a Assembleia, né? Que era composta por cidadãos acima de 30 anos e tal. E lembre-se, quem eram cidadãos eram os espartanos, passeatas. Só eles poderiam participar da política, certo? E é mais ou menos isso. Espero ter entendido, espero que vocês tenham gostado, tipo, de entender um pouco sobre como funciona a sociedade espartana e tal. A disputa de poder, a dinâmica de poder, né? E algumas características. E aí, a gente se vê na aula que vem. Valeu!